Bom, então no volume 7, deixa eu chegar aqui na página certa. Aqui. O conteúdo é pouco, tá? Convecção térmica, volume 7, páginas 8 e 9. Anteriormente, nós vimos uma condução térmica, que é uma maneira de propagar calor num meio sólido, certo? Fazendo a variação de temperatura através desse fluxo de calor. Então, eu preciso de um meio físico, no caso, um meio sólido, apesar da condução acontecer também nos líquidos e nos gases, ela é mais comum nos meios sólidos. Vamos ver a convecção agora. Então, está na página 8, tá, pessoal? Bom, as chaminés residenciais e industriais têm a função de facilitar a queima do material combustível e a retirada dos gases formados na combustão. Essa remoção pode ocorrer de modo natural, sem equipamentos de sucção, por conta do fenômeno físico denominado convecção térmica. Então, as chaminés residenciais e industriais favorecem a subida de gases produzidos na queima de combustíveis. Vamos entender por que isso acontece. Então, ó, a convecção consiste no transporte de energia térmica de uma região para outra por meio do transporte de matéria, o que pode ocorrer somente nos fluidos, que são os líquidos e gases. Então, eu não vou ter esse transporte de energia térmica nos sólidos, tá? Ela é exclusiva para os fluidos, ou seja, ela vai acontecer nos líquidos e nos gases. Quando a massa de água é aquecida por uma chama, por exemplo, a parte de baixo é aquecida primeiro. Isso provoca uma dilatação térmica devido ao aumento de volume e a massa específica diminui conforme a definição de massa específica. Então, vamos entender, ó. Na hora que eu causo um aquecimento numa massa constante de água, por exemplo, o que vai acontecer? Ela vai dilatar, ou seja, seu volume vai aumentar. Eu aumentando esse volume aqui, o resultado dessa fração diminui, ou seja, eu diminuo a massa específica do corpo. O que vai acarretar isso? Ó? Como consequência da redução da massa específica, ou seja, da densidade, tá? Massa específica aqui no caso é porque está relacionada à substância, produz uma força ascendente, que é um empuxo sobre a região inferior do fluido, e do fluido de menor densidade. Em contrapartida, as regiões superiores, que estão mais frias e densas, tendem a descer. Ou seja, a variação de temperatura provoca uma variação de densidade do corpo, criando essas correntes que são conhecidas como correntes de convecção. Os menos densos, que estão mais quentes, sobem, os mais densos, que estão mais frios, tendem a descer. Então, ó, em razão das diferenças de temperaturas em ambientes climatizados, como no interior de uma geladeira e em salas com ar-condicionados ou aquecedores, formam-se correntes de convecção, com o ar frio descendente, ou seja, descendo, e o ar quente ascendente, no caso, subindo, possibilitando uma melhor distribuição da energia térmica no local. Então, num ambiente, se eu quiser colocar um aquecedor no ambiente, ele tem que ficar no chão. Num local que faz muito frio, o aquecedor tem que ser no chão. No local que é muito quente, o ar-condicionado tem que ser na parte superior da parede, próximo ao teto, tá? Porque o aquecimento de um fluido pela região inferior favorece o surgimento das correntes de convecção. Isso aqui, ó. Então, o fluido que se encontra próximo à fonte térmica, ele vai aquecer mais. Isso vai causar uma diminuição da densidade desse fluido nessa região aqui, no qual ele se encontra em contato com a fonte térmica, fazendo que
o empuxo diminua, vai fazer com que ele suba. E aqui na parte superior eu tenho um maior empuxo, vai fazer com que ele desça. Então eu crio essas correntes de convecção, porque esse empuxo ele está diretamente relacionado à densidade do corpo, né? Quanto menor a densidade, menor o empuxo, maior vai ser a força de ascensão, tá? Bom, a imagem de abertura da unidade, lembra que eu falei lá no comecinho? Apresenta a prática de do voo de parapente. Esses dispositivos... Só um minuto, gente. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Esses dispositivos, bem como asa deltas e planadores, mesmo sem motores, podem subir com as correntes de convecção e permanecer no ar durante horas. Eu tenho um amigo que pratica voo de parapente. Então, uma vez ele estava conversando comigo, ele estava falando que eles reconhecem as térmicas, né? Que são as massas de ar quente que eles têm naquela região, relacionando ao voo do urubu. Então, quando a gente observa aqueles urubus voando em círculo, é que eles estão pegando as térmicas. Então, eles estão naquelas regiões de ar quente, aquilo ali vai fazer com que eles subam. Então, geralmente, os praticantes de voo de parapente, eles vão para essas regiões para poder ganhar altitude, tá? Porque ali o ar vai estar mais quente, vai fazer com que o parapente suba. Bom, continuando. Em alguns casos, todavia, a dinâmica das massas de ar pode manter camadas de fluido mais frias em regiões inferiores e camadas mais quentes em regiões superiores, bloqueadas por uma massa de ar frio posicionada acima. Então, num fluxo normal de calor, eu tenho a parte próxima ao solo, uma região de ar quente, uma camada de ar frio, uma camada de ar mais frio ainda, porque essa camada de ar frio, ela vai aumentando relacionada à altitude. Quanto mais alto, mais frio, certo? Durante o inverno, em noites de manhã frias, o solo perde calor rapidamente para o meio, mantendo-se mais frio que a camada de ar imediatamente acima. Essa representação aqui, ó. E fazendo com que se formem as correntes de convecção. Esse fenômeno denominado inversão térmica impede que a poluição atmosférica seja dispersada, pois a renovação do ar deixa de ser eficiente e a formação da corrente de convecção é prejudicada. Então, o que vai acontecer? Eu não vou ter esse processo natural aqui, ó, do ar quente subir e o ar frio descer. Por quê? Porque eu tenho uma camada de ar frio aqui que está presa a uma camada de ar quente. Eu não crio convecção aqui, nessa região. Eu vou criar convecção aqui, ó. Mas nessa região aqui eu não crio. Então, o que acontece? É o que a gente vê sobre as cidades no inverno, né? Quando você se aproxima de grandes cidades, por exemplo, São Paulo, quando você está se aproximando de São Paulo no inverno e vê aquela camada de poeira sobre a cidade, principalmente na parte da manhã. É a inversão térmica, tá? Então, nesse caso, a poluição permanece acumulada sobre essas grandes cidades. A dispersão da poluição do ar pode ocorrer com o passar do dia, à medida que o aquecimento do solo eleva as temperaturas das camadas inferiores da atmosfera e origina as correntes de convecção. Então, durante o dia, o que vai acontecer? Eu vou ter o processo de fluxo normal de calor, tá? Mas no comecinho da manhã e no início da noite, né, a partir do momento que o sol baixou, aquela coisa toda, eu vou ter essa inversão térmica durante o inverno. Então, essa camada de poluente, ela não vai conseguir dispersar, ela fica concentrada próxima à superfície do solo, tá? Bom, com isso, usando essa ideia de convecção,
que o quente sobe e o frio desce, a gente pode resolver umas atividades aqui que se encontram na página 10 e 11. É bem tranquilo, tá, pessoal? Bem sossegado. É teórico, não tem cálculo nenhum aqui, tanto para radiação também, nós não vamos ter cálculo. Então dá para a gente trabalhar com bastante tranquilidade neste assunto. O primeiro exercício é um exercício que envolve afirmações verdadeiras ou falsas. Então, ó, assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. A convecção pode ocorrer em meios sólidos. Mentira, falsa. Por que ela é falsa? Porque ficou bem claro no texto que a convecção ela só ocorre nos fluidos, ou seja, nos líquidos, nos meios líquidos ou nos meios gasosos, tá? Olha lá, ó. Na letra A convecção pode ocorrer nos fluidos. Eu vou ter a afirmativa da letra A, B e C igual, tá? Devido a esse processo de meio material. Então, ó, na letra B, a convecção pode ocorrer nos meios líquidos. Pode, por quê? Porque ela ocorre nos fluidos. Quem são os fluidos? Os líquidos ou sólidos, ou os gasosos, tá? Então, ela é uma afirmação verdadeira, porque ela ocorre nos fluidos. A letra C, a convecção pode ocorrer nos meios gasosos. Sim. Por quê? Porque o meio gasoso está relacionado a um fluido. Então, a justificativa da letra A, B e C é a mesma, tá? Letra A é falsa por quê? Porque ela não ocorre nos meios sólidos, ela só ocorre nos fluidos. Letra B e C são verdadeiras porque os líquidos, os meios líquidos e os meios gasosos são fluidos. Letra D, a convecção pode ocorrer no vácuo. Bom, vamos entender. Para existir corrente de convecção, eu necessito de um meio material para propagação desse calor. No vácuo, eu não vou ter essa condição de meio material. Então, a convecção não ocorre no vácuo. Guarda isso, eu não consigo propagar calor no vácuo. Tá? A propagação de calor, ela depende sempre de um meio. Como no vácuo é nada, eu não vou ter essa condição de propagação de calor. Então, ela é falsa. Por haver transporte de matéria, a convecção não pode ocorrer no vácuo. Eu não vou conseguir ter esse transporte de matéria numa região de nada. Vamos colocar dessa maneira. A condução pode ocorrer nos meios sólidos. Verdadeira. É a principal maneira de propagação de calor no meio sólido é através da condução. A condução pode ocorrer nos meios líquidos. Ela pode ocorrer, apesar de ser rara, tá? Ela pode ocorrer, sim. A condução pode ocorrer no meios gasosos também, apesar de ser rara, ela pode ocorrer. Então, a letra F e G, apesar de não ser o principal processo de transmissão de calor nos líquidos e gases, a condução também pode ocorrer nesses meios. Qual que é o principal processo de transmissão de calor nos líquidos e nos gases? É a convecção, tá? A condução pode ocorrer no vácuo. Não, eu preciso de transporte de matéria, então eu não vou ter essa condição de propagação de calor. Olha lá, ó. Como a transmissão de calor por condução ocorre em razão das colisões entre as moléculas do material, essa propagação não pode ocorrer no vácuo, tá? Exercício 2, complete os espaços em branco com uma das palavras dadas entre parênteses, de maneira que as frases fiquem corretas. Então, letra A. Chamamos de fluido toda a matéria que se encontra nas fases líquida ou gasosa, certo?
Quando um líquido ou um gás é aquecido, ele tende a aumentar seu volume. Por quê? Porque ele provocou uma dilatação nesse corpo, né? O aumento de temperatura, ele vai provocar a dilatação em uma dimensão, que é a dilatação linear, ou em duas dimensões, que é a dilatação superficial. E no caso, como eu tenho uma consistência de matéria, uma quantidade de matéria que ocupa um determinado espaço, eu estou relacionando isso ao volume. Então, se eu provoquei uma variação de temperatura, se eu aqueci esse líquido ou esse gás, a tendência é que ele aumente seu volume. E aumentando esse volume, como a quantidade de matéria, a massa desse corpo não varia, eu aumentando o volume, eu tenho uma diminuição da densidade desse corpo. Então, ó, quando um líquido ou um gás é aquecido, ele tende a aumentar o seu volume e, consequentemente, sua densidade diminui. Então, a partes de um fluido que sejam menos densas subirão, e as partes de um fluido que sejam mais densas descerão. Tá? Então, o processo é sempre esse nas correntes de convecção. Para a água, por exemplo, que está em contato com uma fonte térmica constante, por exemplo. A parte mais próxima dessa fonte quente vai sofrer um aumento de temperatura, causando uma maior dilatação desse corpo, desse volume, fazendo com que sua densidade diminua. Então, essa parte que possui uma menor densidade vai subir, a parte de cima vai descer, eu crio a chamada corrente de convecção. Esse exercício 3 é muito bom. Então, numa área de praia, a brisa marítima é uma consequência da diferença no tempo de aquecimento do solo e da água, apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de irradiação solar. Tanto a água do mar como a areia estão expostas à mesma fonte, que é o sol, né? No local solo que se aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente e sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando o deslocamento de ar da superfície que está mais fria, que é o mar. Então, na parte da manhã, o que a gente tem, aquele vento que ocorre, é causado pela brisa marítima. Isso é fácil de entender. A areia aquece mais rápido, então o ar sobre a areia aqui vai ficar menos denso, vai subir. E o ar frio aqui sobre a água, porque a água demora mais para aquecer devido ao seu coeficiente de dilatação, está mais frio. Então a tendência é desse ar mais frio ocupar essa região de baixa pressão aqui. Aí à noite ocorre o processo inverso. Como a areia aquece mais rápido durante o dia, a tendência dela é perder calor mais rapidamente à noite. Então ela esfria mais rápido que a água. Então vai ocorrer o processo contrário, eu vou ter a brisa terrestre. Então de manhã o vento bate do mar para a areia e durante a noite o vento vai soprar da areia para o mar. Então à noite ocorre um processo inverso ao que se verifica durante o dia. Então está explicando aqui, ó. Como a água leva mais tempo para esquentar de dia, mas também leva mais tempo para esfriar à noite, o fenômeno noturno, que é a brisa terrestre, pode ser explicado de que maneira? Bom, vamos entender, ó, eu já até respondi a questão. O calor específico da água é maior que o calor específico da areia. Então, ela consegue absorver uma quantidade de calor maior, então ela vai ter um tempo maior para esquentar e um tempo maior para esfriar, certo? O que ele quer que a gente responda é relacionado a essa brisa terrestre, ou seja, relacionado ao que acontece com
a temperatura da água aqui e a temperatura da faixa de areia. Então, ó, o ar que está sobre a água se aquece mais ao subir, deixa uma área de baixa pressão, causando um deslocamento de ar do continente para o mar. Essa é a explicação da brisa terrestre. O que vai acontecer? Como o calor específico da água é maior que o calor específico da areia, isso aqui vai demorar mais tempo para esfriar. Então, esse maior tempo provoca nessa região, na superfície da água, uma região de baixa pressão. Eu vou ter uma maior temperatura na superfície da água aqui relacionada à temperatura da faixa de areia. Então, essa maior temperatura vai fazer com que o ar quente aqui suba, e essa areia, como ela esfriou mais rápido, vai fazer que o ar frio aqui ocupe essa região, tá? Então, a explicação está aqui, ó. A água, por ter maior calor específico que o material do solo, demora mais para esfriar durante a noite. Assim, o ar sobre a água fica com uma temperatura superior à temperatura do ar sobre o solo e, consequentemente, menos denso. Esse ar menos denso se eleva, deixando uma região de baixa pressão, que é ocupada pelo ar vindo do continente. Então, a resposta é a letra A, ó. O ar que está sobre a água se aquece mais. Ao subir, deixa uma área de baixa pressão, causando deslocamento de ar do continente para o mar. Então, essa é a brisa terrestre. Vamos só concluir aqui, ó. O ar mais quente desce. Já está errado aí. Ar quente não desce. Ar quente sempre sobe. E se desloca do continente para a água, ao qual não conseguiu reter calor durante o dia. Já está tudo errado, né? Já começa no início aqui, do ar quente descer. Aí a letra C. O ar que está sobre o mar se esfria e dissolve-se na água, tá? Forma-se assim um centro de baixa pressão que atrai o ar quente do continente. Não. Isso está relacionado à densidade, não está relacionado a tipo de força, tá? O ar que está sobre a água se esfria, não. Já está errado aí, o ar que está sobre a água está mais quente, criando um centro de alta pressão que atrai as massas de ar continental. Não, o ar que está sobre a água está mais quente, criando região de baixa pressão. Então, toda a região que está sob a influência de ar quente está associada a uma baixa pressão, tá? O ar sobre o solo mais quente é deslocado para o mar, equilibrando a baixa temperatura do ar que está sobre o mar. Não, o ar sobre o solo está mais frio. Ele vai deslocar para o mar, porque nessa região do mar eu estou sobre uma região de baixa pressão. Então, a resposta é a letra A. Então, o ar sobre a água está menos denso, se elevando, deixando essa região de baixa pressão sobre essa superfície da água, que vai ser ocupada pelo ar frio vindo do continente. Beleza? Bom, finalizando essas atividades, o exercício 4, eu fiz até uma representação por setas aqui para a gente indicar o fluxo das massas, tá? De ar. Então, o que o exercício diz? Um arquiteto desenhou os projetos de 2 salas para uma casa. Em uma das salas, ele previu a instalação de um ar-condicionado e na outra ele projetou a instalação de um aquecedor. Represente na ilustração o movimento das massas de fluidos liberadas por cada equipamento. Bom, no item A, a ilustração representa o aquecedor. O que vai acontecer? As massas de ar, elas vão subir. Então, essa massa de ar quente que sobe aqui, ela vai encontrar a massa de ar frio que vai descer. Então, eu tenho esse fluxo de cima para baixo. Eu fiz até 2 representações aqui, tá? E a finalidade do ar-condicionado? Por que o ar-condicionado é colocado na parte superior? Porque ele vai esfriar o ar nessa parte superior, fazendo que esse ar frio desça, encontrando as massas de ar quente que estão na parte inferior,
criando as correntes de convecção. Então, no ar-condicionado eu vou ter isso aqui, ó. Então, ali, ó, o ar quente representado. E aqui estão representando na saída, tá, pessoal? Deixar bem claro aqui, tá? É na saída dos equipamentos. Então, na saída do equipamento do aquecedor, o ar quente sobe, aí ele cria o fluxo de corrente de convecção nesse sentido descendente, né? E aqui na saída do ar-condicionado, o ar frio desce, mas só que na hora que ele encontra as massas de ar, eu vou criar esse fluxo, pegando a parte inferior, trazendo o ar quente depois para a parte superior, tá? Então, ó, os aquecedores devem ser colocados na parte de baixo da parede para que o ar quente suba e o ar frio desça. O ar-condicionado deve ser colocado na parte de cima, permitindo que o ar frio desça e o ar quente suba. Bom, com isso, eu fechei essa teoria de convecção. Eu vou entrar na teoria de radiação, não vou conseguir concluir o assunto todo, mas pelo menos ele já fica iniciado para segunda-feira, tá? Daqui a pouco eu coloco a atividade que vocês têm que me entregar na sexta. Não vai ser relacionado a esse assunto, é relacionado àqueles princípios de trocas de calor que nós fechamos na semana passada. Fechando o terceiro caso, terceira maneira de propagação de calor, que é a irradiação térmica. Então, ó, voltando à situação do churrasco, quando embalamos o alimento em papel alumínio, temos como objetivo refletir a radiação térmica e assar mais uniformemente o alimento. Por isso, a parte mais brilhante deve ficar virada para o alimento, facilitando a reflexão. Bom, o que vai acontecer? Qualquer coisa que você for assar em papel alumínio, eu tenho que voltar para o alimento essa parte mais brilhante. Por quê? Porque essa parte mais brilhante, ela vai ocasionar uma maior reflexão dessas ondas que estão se propagando no interior desse papel alumínio. Então, se eu facilito essa reflexão, eu estou facilitando a propagação de calor. Então, eu vou ter um melhor cozimento desse alimento. Então, o alimento embalado em papel alumínio, ele reflete o calor irradiado. Então, o legal aqui é o seguinte: a irradiação ela vai ser um processo de propagação de calor que não depende de um meio físico para que ele ocorra. O exemplo é o Sol. Na região entre o Sol e a Terra, eu tenho uma região de vácuo. Na hora que as ondas solares atingem a camada de superfície da Terra, essa camada de superfície faz com que essas ondas irradiem para a Terra e transforme parte dessas ondas em energia térmica. Então, a radiação térmica ela não depende de um meio material para se propagar. A luz que podemos enxergar, as micro-ondas emitidas por um forno, o infravermelho usado em aparelhos de fisioterapia e raio-x, e os raios-x utilizados em radiografias, são exemplos de radiação. Ondas eletromagnéticas que se propagam à velocidade da luz. Então, existe um espectro de onda eletromagnética que, dependendo da frequência dessa onda, eu vou ter um comprimento de onda associado a ela, determinando uma velocidade de propagação naquele meio. Isso daí vai ser o primeiro assunto que nós vamos ver no terceiro médio, tá? Esse tipo de onda pode se propagar tanto em meio materiais, aí, ó, sólidos, líquidos e gases, quanto no vácuo, e representa o processo de propagação de calor do Sol até a Terra. Isso porque a condução e a convecção térmica necessitam exclusivamente de meios materiais para a propagação de calor.
Então, no caso aqui do micro-ondas, por exemplo, eu tenho o aquecimento do alimento, que é colocado no micro-ondas, por um processo que é conhecido como ressonância. O que vai acontecer? Essas ondas de determinada frequência produzidas pelo aparelho de micro-ondas fazem com que a água contida no alimento vibre, vibre na mesma frequência dessa onda que está se propagando dentro do micro-ondas. Essa vibração provoca aquecimento, tanto é que se você pegar um prato para micro-ondas, o prato do micro-ondas e ligar o micro-ondas sem nada colocado lá, não vai acontecer nada com o prato, ele não tem água na sua composição. Ah, professor, mas na hora que eu coloco uma comida para aquecer no micro-ondas, o prato esquenta. Bom, aí o aquecimento do prato, ele foi provocado pela condução. O alimento trocou calor com o prato. Aí o prato aqueceu por condução. O prato não aqueceu devido a micro-ondas tê-lo atingido. O prato aqueceu devido à condução térmica do alimento que foi aquecido por esse micro-ondas. Outra coisa que não se deve fazer, colocar papel alumínio no micro-ondas, qualquer coisa de metal no micro-ondas. Por quê? Porque eu vou ter a reflexão dessas ondas térmicas sobre essa superfície laminada, né? Essa superfície espelhada ou essa superfície metálica e pode provocar incêndio, tá? Bom, raios solares, infravermelhos e micro-ondas são ondas eletromagnéticas que podem se propagar no vácuo ou em meios materiais. O processo de irradiação ou radiação térmica, tanto faz, tá? Justifica, por exemplo, o aquecimento ao redor de uma fogueira. Nessa situação, parte significativa do calor transferido para o ar sobe pelas correntes ascendentes de convecção e não aquece as pessoas ao redor. Então, nessa região aqui, ó, o ar quente provocado aqui vai subir, certo? Entretanto, outra parte desse calor é transferida por irradiação e se propaga nas 3 dimensões. Essa energia chega às pessoas ao redor da fogueira e possibilita o aquecimento delas. Há situações, por outro lado, que se objetiva confinar a irradiação térmica em vez de permitir sua propagação, como ocorre no interior de garrafas térmicas. Nelas há vácuo entre 2 camadas de um material espelhado. O vácuo impede a perda de calor por meio de condução e o material espelhado reflete a irradiação emitida pelo líquido confinado no interior da garrafa. Então, a garrafa térmica, ela é um dos melhores exemplos de dispositivo, vamos colocar assim, para reter calor. Ela faz com que um líquido quente não perca calor para o meio com facilidade e faz com que, quando eu coloque um líquido frio dentro dela, esse líquido frio também não troque calor com facilidade com o meio externo. O que acontece? A garrafa térmica, a ampola de uma garrafa térmica, ela é feita de vidro. Então, o vidro, ele é mau condutor de calor. Ele conduz mal o calor. Então, esse vidro faz com que não ocorra troca de calor entre o líquido e a ampola por condução. Aí, geralmente, a ampola de uma garrafa térmica é feita de 2 camadas de vidro, e entre essas camadas de vidro, eu tenho uma região de vácuo. O calor não se propaga no vácuo, então não vou ter perda de calor por convecção, por exemplo, entre essas 2 camadas de vidro, que eu tenho uma região de vácuo formada entre elas. E o interior da garrafa térmica é espelhado. Esse espelhamento do interior faz com que a onda volte para o líquido através do processo de irradiação térmica. Então, a garrafa térmica é o melhor exemplo de conter calor que a gente tem.
tá? A contenção de calor ela vai ocorrer através dos três processos: condução, convecção e radiação. Beleza, gente? Bom, eu vou fazer o seguinte aqui, só para lembrar vocês, aqui, ó, a tarefa de sexta-feira agora é da apostila anterior, tá? É do volume 6. Exercícios de 29 a 43, na seção Hora do Estudo, páginas 62 a 64, tá? Então, ó, 29 a 43, 62 a 64, para sexta-feira agora. Amanhã, pessoal, eu vou mandar para vocês, então, esse trabalho, tá? Eu estou dando um prazo longo para vocês poderem se organizar na resolução desse trabalho. Não precise se preocupar hoje de como esse trabalho vai ser realizado. Amanhã eu vou mandar todas as informações junto com o anexo do trabalho, tá? Então, por hoje é só. Não esqueçam da atividade para sexta-feira, tá? 29 a 43, páginas 62 a 64. Um mais bom almoço para vocês aí, boa semana e até a semana que vem. Falou, Paulo. Você também. Falou, Rafael. Valeu, professor. Fique com Deus. Vocês também. Tudo de bom aí, gente. Um abraço para vocês. Falou. Falou, professor. Tchau, tchau, Davi. Tchau, Ellen. Falou, Paulo. Omara, vamos lá. Um abraço. Professor, Pois não. eu queria pedir desculpa que eu e a Duda a gente entrou atrasada, mas é que a internet ela parou de funcionar e a gente teve que vir na casa do meu tio para conseguir entrar na aula. Sem problema. Fica tranquilo. Sem problema, cara. Tchau, Tudo de... professor. Um abraço, viu? Obrigado. Tchau. Tudo de bom.